a gente vai falar um pouquinho sobre curva horizontal de transição. O que é essa curva horizontal de transição? É uma faixa, um trecho de transição que a gente coloca aqui entre a região, que é uma reta, que é uma tangente, e aquela curva circular que a gente aprendeu a calcular. Algumas estradas vai pedir que a gente coloque esse trecho aqui, justamente porque quando a gente está com o veículo aqui nessa região que é reta, a gente não tem força centrífuga nenhuma. Só que dependendo do valor da curva aqui, a força centrífuga já começa muito alta. E aí a gente passa de uma região que não tem nenhuma força centrífuga para uma que tem. E essa mudança brusca pode causar algum tipo de problema, né? Alguma questão de segurança no meio da pista. Às vezes acontece de que essa região é tão fechada que a gente pode ter o fato até de um veículo invadindo aqui a pista contrária. Então, a gente coloca essa região aqui intermediária justamente por isso, e essa região é chamada de transição. Olha aqui, só pra vocês observarem essa figura. Então, imaginando aqui, ó, que seja a nossa pista, a gente está vindo nela. Essa primeira, vocês estão vendo que a gente consegue observar, ter uma visão melhor aqui da curva? Do carro entrando aqui na curva? Bem diferente dessa aqui, que a gente vê um trecho reto, a tangente, bem mais longe e praticamente não vê, não observa a curva, dificilmente enxerga aqui. Essa primeira curva aqui, ó, tem transição. Ela também vai ajudar nesse ponto, tá? Em que eu vou ter uma visão mais aberta, uma melhor visibilidade do meu trecho. E eu consigo manobrar, vir com o meu veículo, principalmente veículos maiores, onde a pista tem uma velocidade muito elevada, com uma segurança um pouco maior, sem correr o risco de invadir a faixa do lado, tá certo? Aqui, bem diferente, a gente mal consegue ver quem tá vindo, por exemplo, do outro lado aqui. Então, essa transição, ela também ajuda em termos de visibilidade na segurança da pista. E o que é essa transição? Até então, a gente estudou aqui, ó, os trechos que são circulares, certo? Que a gente tinha o PC, que vinha até o PT, a gente determinava para um certo raio e tinha as tangentes aqui terminando nesse ponto de intersecção, de inflexão aqui da curva. Não era isso? E a gente calculava esse desenvolvimento aqui e vinha já o trecho da pista desse lado. Agora, a gente vai usar só parte desse trecho circular, ok? E o restante, a gente vai utilizar uma curva chamada de espiral. Um trecho em espiral, que vai, em algum ponto, concordar aqui com o meu trecho circular, vai continuar aqui no outro trecho circular, em espiral. A gente costuma utilizar trechos simétricos, então de mesmo comprimento aqui, e de mesmo comprimento de espiral aqui, desse lado. Dificilmente vai utilizar assimétrico, só em alguma condição especial da pista, quando a gente precisar, não tiver espaço, por exemplo, for uma região muito montanhosa, que vai causar algum tipo de prejuízo fazer simétrico. Mas em geral a gente utiliza esse trecho aqui de forma simétrica, tá? Esse espiral e essa espiral. E aí a gente vai passar até alguns outros pontos notáveis aqui, ó, que antes era o PC, aí a gente calculava o PI, com o PI a gente também calculava o PT, com a tangente aqui, agora vai mudar, tá certo? Vamos entender essas espirais aqui, tá? Como é que vai funcionar? Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa colocar essa transição só em alguns trechos específicos, em algumas vias em função da velocidade do raio? Aqui estão os valores limites desses raios, tá? Então, em função da velocidade diretriz. Então, por exemplo, ó, se for uma pista de velocidade diretriz de 30 km por hora, o raio, né, acima de 170 metros, eu não preciso colocar uma curva de transição. Agora, se for abaixo, preciso. Por exemplo, uma pista agora, ó, de 100 km por hora, e ela tiver um raio inferior a 1900, ela já vai exigir que, além daquela curva circular que a gente aprendeu a calcular, a gente também coloca aqueles trechos em espiral por segurança, tá certo? Então, primeira coisa, vai lá, calcula seu raio circular, né, sua curva circular, e verifica. Olha, eu tô calculando uma pista para uma velocidade diretriz de 80 km por hora. O raio deu 1500. Preciso colocar uma curva de transição? Preciso colocar uma curva de transição, porque deu acima de 1200, ok? Então sempre tem que vir fazer essa consideração aqui, essa verificação. Quando a gente utiliza essa curva de transição, a gente utiliza o que a gente chama de curvas especiais. Essas curvas especiais são curvas que têm uma determinada equação que rege o comportamento dela, em que, num determinado ponto, no início dela, ela tende a ter um raio tendendo ao infinito, e quando ela chega no final dela aqui, ó, ela tende a ter um raio menor. Então, a cada ponto dessa curva aqui, se você pegar, ela tem um raio que define ela.
E é por isso que a gente consegue fazer uma concordância de forma gradativa entre o trecho que é reto e o trecho que está em curva, sem causar grandes sensações da força centrífuga, porque ela vai iniciando aos poucos e aqui os raios vão mudando à medida que vai caminhando nessa espiral. E aí, a gente tem algumas curvas com esse comportamento que são mais comuns, tá? Dentro da matemática. Por exemplo, nós temos as clotoides, as lemniscata, a curva elástica e a parábola cúbica, tá? E essa aqui é a parábola cúbica, tem esse comportamento, ela tem um raio diferente em cada ponto dela. Aqui a gente tem a curva lemniscata de Bernoulli, ela tem esse comportamento, a gente pode pegar trechos dela em espiral aqui para fazer a concordância com a nossa curva circular. E a gente tem também aqui, ó, as que são mais utilizadas, que são curvas do estilo clotoide, tá? Que também é muito comum, vocês podem ouvir muito ela ser chamada de espiral de Corno, é muito comum, tá? Essas curvas aqui são as curvas que nós vamos trabalhar. São curvas que elas vão ter diferentes constantes de espiral, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. E essas constantes de espiral vai me dizer o quão maior é esse raio que ela faz, né? Esse comprimento que ela tem em função do desenvolvimento dos raios nela. E aí, dependendo disso, a partir desses valores da constante da curva que eu quero determinar, eu vou lá e escolho qual que é a curva, qual que é o trecho, como é que eu vou fazer essa transição. Vamos ver aqui algumas vantagens de utilizar essa espiral, esse tipo de curva na minha pista, tá? Por exemplo, a espiral de Corno. Primeira coisa, diminuição gradativa da força centrífuga, né? Tanto o aumento quanto a diminuição. Então, quando eu tô entrando aqui, ó, na minha espiral, eu aumento devagarzinho, porque aqui é praticamente um raio infinito, e vai aumentando devagar, 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 até encontrar o trecho que é totalmente curvo, que aí tem o mesmo raio em todo comprimento, e para sair de novo da pista, ela vai saindo numa força centrífuga máxima até chegar no ponto zero e já sair aqui na tangente, sem força centrífuga nenhuma. Então isso é muito interessante, tá? O que é interessante também quando a gente está falando em superelevação, que é aquele aumento da pista na seção transversal que a gente tem que colocar nas curvas, justamente para evitar essa força centrífuga, evitar que o carro saia para fora da pista, né? Saia pela tangente, como se diz. Então, isso aqui, ó, a gente não pode vir numa pista reta de uma vez, do nada sobe algo inclinado assim na curva. A gente pode fazer essa transição gradual também, nessa superelevação aqui nas nossas faixas de transição. Então aqui, ó, para vocês observarem como é que a gente consegue fazer. Então eu parto de uma superelevação bem baixa e ela vai subindo gradualmente, gradualmente, até chegar no máximo. Aqui está a minha superelevação calculada para o meu trecho circular, que vocês viram. Aqui, ó, ela permanece constante e começa de novo na espiral, ela vai reduzindo, reduzindo até chegar a zero. Aí já está no trecho em tangente. A mesma coisa para a super largura que a gente tem que calcular para essa região. Ela pode ir aumentando gradualmente aqui, até chegar no máximo aqui no trecho circular, e vai diminuindo, diminuindo até voltar para a largura da pista normal do trecho em tangente. E outra vantagem é aquilo que eu já falei para vocês, da visualização, da visibilidade da pista. Ela fica mais ampla, então eu consigo visualizar ela um pouquinho melhor, tá certo? Como é que a gente faz essa transição aqui? A gente tem, basicamente, três métodos de fazer essa transição em relação ao traçado da pista. Então tá aqui, ó. Vocês lembram que a gente sempre começa definindo essa tangente aqui da pista e depois a gente vem calculando as curvas, né? Então, o PI aqui, esse ponto de inflexão, de intersecção, ele permanece constante, tá? Ele é o traçado da pista, faz parte. O primeiro método que a gente pode fazer para colocar essas curvas horizontais aqui é mantendo o centro conservado. O que é manter o centro conservado? Tá aqui minha tangente calculada lá da pista e aqui estão meus pontos PC e PT, que vocês já aprenderam. Uma coisa que eu posso fazer para colocar aquela transição aqui, ó, é descer aqui um pouquinho o meu raio, diminuir o raio um pouco, de um certo valor P. E daí eu consigo vir de um determinado ponto aqui, colocar minha espiral até chegar num certo ponto. Mantenho uma parte aqui circular e começo outra transição até chegar de novo na tangente aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu diminuí o raio, tá? Então, a gente trabalhava com determinado raio RC, eu diminuo ele um pouquinho para utilizar essa parte desse trecho circular. Outro método que a gente tem também é o método raio e do centro conservado. Esse já é um pouquinho mais complexo, ele é muito pouco usado, tá? Em que a gente tem um movimento da tangente aqui, ó. Eu pego a minha tangente, que até então eu tinha calculado aqui, ó. Tinha calculado normal, meu PC e meu PT.
E aí eu venho e levanto ela de um certo valor e traço outra tangente. Então, a tangente que eu vou usar agora, que meus veículos vêm, está posicionada em outro lugar. E aí, eu tenho a região aqui para fazer essa mudança, tá? Entre o início da minha espiral até pegar um certo trecho aqui da curva circular. Vem o trecho da circular normal e saio aqui até chegar nessa outra tangente e continuar a minha pista. Então, é uma possibilidade, só que ela é pouco usada. Qual que é a mais utilizada aqui que a gente tem? É a do método do raio conservado. Eu mantenho aquele mesmo raio, aquele mesmo cálculo que a gente viu para curvas horizontais, mantenho minha tangente aqui, ó, no mesmo lugar. No mesmo lugarzinho a gente vai manter, então eu não mudo esse meu ponto. A única coisa que vai acontecer aqui, ó, é que agora eu vou mudar o centro. Esse centro que antes estava aqui, eu vou descer ele um pouquinho. Vai passar a ser olinha. Mas o raio para esse cálculo aqui, ó, permanece o mesmo. Permanece o mesmo RC. Eu só puxei esse arco aqui, essa curva aqui, ó, um pouquinho para baixo, porque eu desci o centro, não desci o raio. Aqui a gente mantém o centro, só que diminui o raio. Aqui a gente mantém o raio. Então, todos os cálculos são feitos com base naquele raio calculado inicialmente, e o ponto aqui, ó, continua o mesmo. Tá certo? E aí vocês vão ver que esse é o método mais calculado, e fazendo isso eu consigo pegar um determinado ponto aqui do início da minha espiral, vir até um certo ponto da minha curva circular. Essa minha curva circular vai ter o mesmo raio que eu tinha calculado antes, porque agora vem até o olinha, e continua a minha espiral aqui até sair na mesma tangente. É o mais usado. Então, agora, ó, vocês entenderem, botando que é um pouquinho mais complexo que aquela curva circular simples, tanto de elemento a mais que ela tem. Então, aqui, ó, para vocês observarem, a gente tem nossa curva circular calculada anteriormente aqui, com determinado raio RC, só que o centro dela tá mudado. Agora o centro dela é o Olinha, tá? Ele tá deslocado um pouquinho mais para baixo aqui. E aí aqui, ó, o que que aconteceu? Meu PC e meu PT tá aqui, exatamente nesses pontos. A minha tangente continua aqui no mesmo lugar, e agora eu tenho esse trecho que vem daqui até tocar num determinado ponto aqui, que converge no mesmo desenvolvimento aqui do meu trecho circular. Depois eu chego num determinado ponto chamado CS, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, e começa a minha espiral e ela vai sair até a minha tangente aqui. Então aqui seria meu ponto final, né, para entrar logo na tangente. Só que agora passa a ser esse ST aqui. Então, vocês verem, a gente não modifica o traçado da tangente, só desce esse arco. E valem os mesmos cálculos feitos para a curva circular. Só que, ó, o que vocês observam? O desenvolvimento dela que diminuiu. Antes era de PC até PT. Agora a gente vem só com certo trecho aqui. Que a gente vai vendo mais pra frente, de acordo com os cálculos. Aí a gente vai vendo os elementos aqui em separado, tá? Só falando aqui, ó, da nossa curva, do nosso clotoide que a gente utiliza para fazer essa transição, ela tem mais ou menos essa característica, que sai muito parecido com a tangente, com a reta tangente, e ela vai criando uma determinada curva. E aí, ela tem aquele fator K que eu citei para vocês, tá? Que é o parâmetro da espiral. Esse parâmetro da espiral, ele é em função do valor do raio de determinado ponto da minha espiral, em função do comprimento dela, ok? E esse valor é constante, então qualquer comprimento aqui que eu pegar e o raio desse determinado comprimento aqui que eu obtiver, do início até aqui, ele é constante. Ele é uma constante elevada ao quadrado em qualquer ponto que eu pegar. E aí a gente tem várias curvas de determinados, de vários coeficientes aqui, de vários parâmetros de espiral, tá? Quanto maior esse parâmetro da espiral que eu estou utilizando, mais eu consigo desenvolver velocidade na minha pista. Então isso é importante, tá? Porque quando eu levo aqui, ó, para entender a minha pista, o que que a gente tem? A gente tem, ó, aqui saindo, tá? Do trecho tangente aqui. Aí começa a espiral, aqui vai sair lá no trecho circular. Quando eu pego exatamente nesse ponto final aqui, ó, do SC, onde está entrando a curva circular, esse raio desse ponto é exatamente igual ao raio aqui, RC, da minha curva circular. Exatamente igual. Então, a gente tem um certo comprimento LS aqui, ó, que a gente tem, que é o comprimento da minha espiral, que correlacionado com o valor do raio desse ponto aqui, vai me dar um certo valor, um parâmetro que é constante em qualquer ponto. Então, eu consigo chegar num lugar aqui que converge minha curva circular com minha curva em espiral aqui, de acordo com esse parâmetro, que é função, então, do raio
e do comprimento. E a partir desses valores aqui, ó, de comprimento e do raio, que são definidos pelo projetista, eu chego em qual parâmetro que minha curva, em qual parâmetro de clotoide, né, que minha curva aqui está trabalhando. Quanto maior o valor, mais eu consigo desenvolver velocidade. Vamos entender esses pontos aqui. Então, aqui, ó, tá aqui meu trecho em tangente, tá vindo aqui, ó, eu tenho um valor, um ponto, né, um estaca que eu vou chamar de TS. É a estaca em que eu começo o meu trecho em espiral. Esse ponto. Então, tá vendo o nome TS, tangente, espiral, ok? Todo esse comprimento, até chegar aqui, ó, vai ser a espiral. E ela tem um comprimento que a gente vai chamar de LS, que é aquele comprimento que a gente viu antes, multiplicado pelo raio, ok? O comprimento da espiral, então, vai ser LS. Ela é definida pelo projetista. Aqui, ó, eu tenho um outro ponto chamado de SC. Esse SC é o espiral circular, circular do trecho circular, da curva aqui. Então, é quando eu saio aqui da espiral e entro no circular. Tenho aqui um determinado trecho de curva circular. Nesse ponto aqui, então, eu vou ter o circular espiral, o CS. E aí, continua minha espiral até sair lá na tangente. E aqui eu tenho o ST, que é o espiral tangente. Tem o mesmo raio aqui. O raio desse trecho circular e do final da minha espiral é o raio RC, tá certo? Aqui são só as nomenclaturas explicando isso que eu acabei de falar para vocês, tá? E aqui também o que se refere a cada elemento que a gente vai ver aqui mais pra frente como calcula, tá? Então, o primeiro elemento aqui para ser calculado é o ângulo, tá? Do centro do trecho espiral. Lembra lá que a gente tinha um ângulo central da nossa curva circular? Agora a gente tem um ângulo aqui, ó, do trecho em espiral. Então, tá aqui, começa a minha curva circular, ela continua aqui. E meu trecho espiral é todo esse comprimento aqui que vocês estão vendo, ok? Quando eu pego aqui, ó, partindo da minha origem até o meu ponto anterior, meu PC aqui, ó, e levo até o final do SC, onde eu tenho a concordância da minha curva circular com minha espiral, eu vou ter um ângulo. Esse ângulo aqui que é o ângulo central do trecho em espiral. Então aqui, ó, do meu SC, que é o valor aqui da estaca do ponto onde eu saio da espiral e entro na circular, e do meu ponto PC, traçado até a origem aqui, eu tenho o ângulo, então, da espiral. E aqui, ó, como é que a gente vai determinar esse ângulo da espiral? É o comprimento da espiral, todo esse comprimento aqui, dividido por 2 vezes o RC. O RC é exatamente o raio aqui, o raio da minha curva circular, que coincide com o trecho final aqui da espiral, e aí eu consigo achar. E aqui é importante vocês observarem o detalhe, ele é dado em radiano, então eu entro aqui com valor em metros, aqui também em metros, e eu vou obter esse valor, esse resultado aqui de ângulo, que é esse ângulo aqui, em radiano. Próximo ponto. O que a gente tem? A gente tem as coordenadas dos pontos osculadores, tá? Que são aqueles pontos notáveis. O TS, o SC, o CS, tá? Então aqui a gente está trabalhando com os pontos saindo da espiral e entrando na circular, nossos pontos osculadores. A gente vai determinar exatamente, ó, saindo aqui do início da minha espiral, até chegar no meu ponto, né, que sai da espiral e entra na circular, eu vou ter aqui uma mudança de posição na direção X aqui. Essa coordenada X desse ponto aqui em relação ao TS vai ser dada por essa equação aqui, onde LS é o comprimento da minha espiral, então todo esse trecho aqui, até chegar aqui, dado em metros, e aqui o ângulo lá da espiral, aquele que a gente calculou anteriormente. Aqui é dado em radiano, aqui e aqui também. E aí eu vou obter esse valor em metros, o x em metros, que é essa posição aqui na direção x. Vocês vão ver que essas coordenadas elas vão ser necessárias para calcular outros pontos para a gente chegar no cálculo das estacas. Então, primeiro cálculo. Agora, a posição y aqui, tá? Em relação ao TS, desse ponto SC aqui, vai ser dada por essa equação. De novo, LS é o comprimento da minha espiral e aqui o ângulo que a gente viu anteriormente também em radianos. Joga aqui e vai achar esse valor em metros. São as coordenadas desse ponto aqui em relação a esse início. Aí a gente tem mais coordenadas para a gente calcular. Que coordenadas são essas? As coordenadas K e as coordenadas P. Então tá vendo aqui, ó, para que a gente calcula as coordenadas lá do ponto SC?
para utilizar aqui para determinar isso, tá? O K e o P. O que que é isso? É o recuo do ponto PC aqui, do meu antigo PC, em relação ao meu PS. Então, quanto que houve de mudança, tanto aqui nessa direção, quanto nessa direção Y, tá? Então, aqui, ó, o K é essa direção. Quanto que houve de deslocamento, né? Desse ponto PC, que era a minha antiga curva circular, para esse ponto TS. Eu vou calcular aqui utilizando o K, tá? Então, pego o meu XS, esse valor que a gente já tinha definido aqui, e diminuo o raio da minha curva, esse aqui, multiplicado pelo seno do ângulo aqui do trecho em espiral. Também aqui em radianos, tá? Entro aqui em metros, aqui também vai ser metros, radiano, e aí eu vou sair com o valor aqui também em metros, tá? Aqui é a mesma coisa, agora só que eu tô calculando esse deslocamento P aqui, ó, o quanto eu desloquei em relação a esse ponto aqui. Então, eu vou pegar meu YS, que eu tinha achado antes, tirar o raio, também em metros, 1 menos cosseno do ângulo do trecho em espiral. Aqui entra em radianos. E aí eu vou achar esse valor, o tanto de recuo que eu tive aqui do ponto PC para o ponto TS, tá certo? Tá, então o que a gente precisa saber aqui agora também? O ângulo dessa parte central, dessa parte circular. Lembra que antes o ângulo, quando a gente saía aqui do PC até o PT, no final dessa parte circular, era exatamente igual a esse ângulo de deflexão, que a gente chamava ele de AC? Agora a gente não está usando toda essa região, a gente está usando só um trecho da curva circular. Esse trecho aqui, esse ângulo, a gente vai passar a chamar ele de φ, e corresponde exatamente ao ângulo que era anterior, que é essa própria deflexão aqui, tirado 2 vezes o ângulo da espiral. Então, aquele ângulo da espiral que a gente calculou lá anteriormente, só descontar de um lado e de outro, a gente tem esse valor. Então, aqui, ó, se eu entrar com o valor aqui em radiano, aqui também vai sair em radiano, né? Aqui é a mesma forma. Se eu entrar com esse em radiano, sai em radiano. Se eu entrar com os dois aqui em graus, vou achar o valor em grau. Agora, a gente tem também que calcular o novo desenvolvimento dessa parte curva aqui. Antes era tudo, né? O desenvolvimento daqui do PC até o PT. Só que aí agora a gente colocou parte dessa curva somente. Quanto que vale essa distância aqui, esse comprimento? A gente vai determinar por essa equação, onde o novo desenvolvimento aqui, ó, vai passar a valer o raio da minha curva e o ângulo aqui que eu achei anteriormente, esse ângulo central, em radiano. Então, eu entrando aqui com ele em radiano, eu vou conseguir determinar quanto que vale esse desenvolvimento aqui. Então, esse valor de raio em metros, esse valor do ângulo do meu trecho circular em radianos, eu vou obter o desenvolvimento aqui em metros, tá certo? E aí, outro componente importante que a gente precisa colocar é a nova tangente. Então, a tangente que vem daqui, ó, do valor de TS, do trecho tangente e espiral, aqui, até chegar nesse ponto de inflexão aqui, ó. Todo esse comprimento vai ser meu TT, que eu também preciso dele para conseguir calcular esses pontos notáveis aqui do meu trecho, tá? E ele vai corresponder o quê? Meu valor de K, esse K que a gente achou lá anteriormente, em metros, somado com o próprio raio, mais o valor de P, que é esse deslocamento que a curva teve, que o ponto PC teve aqui, né, em relação ao TS. Então, eu utilizo essas duas coordenadas de recuo aqui. Se vocês lembrarem, quando a gente ia calcular a tangente ali, só para o trecho circular, era o raio do meu trecho circular vezes a tangente do meu ângulo de inflexão dividido por 2. Agora, é um valor semelhante. Para eu achar esse trecho aqui, ó, vai ser esse comprimento de raio, que vem até o PC, só que até chegar a tangente a gente ainda tem mais um pouquinho, que é o P, então é o raio mais o P, multiplicado pela tangente do próprio ângulo, somado com esse tanto aqui que acrescentou de K. Por isso fica assim essa nova equação. Tá certo? E aqui esse ângulo, ele vai entrar então em graus, tá? E aí a gente vai obter o nosso valor aqui de TT em metros. Então, tá aqui escrito para vocês. E aí, a gente tem todas as coordenadas aqui, todos os pontos que a gente consegue determinar os pontos notáveis da nossa pista, do nosso trecho curvo aqui. Então, para eu achar qual que é a estaca desse ponto TS aqui, a gente sempre parte do valor conhecido, do ponto de inflexão, então basta retirar dele a nossa tangente, que a gente calcula por essa equação. Descoberto esse valor aqui de TS, para eu chegar e achar esse SC aqui, basta somar com o comprimento da minha espiral, que a gente escolhe lá no início do exercício. Para achar esse outro ponto, basta pegar então esse valor que a gente acabou de achar e somar mais o D.
o novo D que a gente aprendeu a calcular. Daqui até chegar no ST, para a gente então determinar esse ponto final aqui, basta somar então com o valor da espiral de novo, com o comprimento da espiral, que é o mesmo desse aqui, presumindo que a gente está trabalhando com espirais simétricas, tá certo? Então tá aqui como a gente determina todos esses pontos. Agora, a gente tem que determinar também o comprimento mínimo de transição, tá? Aquele comprimento da espiral lá, a gente tem um valor mínimo para poder escolher. Lembra que eu falei para vocês que a gente escolhe esse valor? Só que a gente tem um intervalo entre o mínimo e o máximo. Qualquer valor aqui no meio, a gente escolhe para colocar de comprimento da nossa espiral. No caso aqui, o nosso comprimento mínimo, a gente vai determinar ele utilizando essa equaçãozinha aqui, em função da velocidade diretriz da pista e do raio. Então, é só colocar a velocidade da pista aqui, diretriz, que a gente está trabalhando, então ela vai entrar em quilômetros por hora, e aqui eu vou colocar o raio em metros. E aí eu consigo achar esse valor aqui em metros. Quanto é o comprimento mínimo que eu vou ter que colocar de espiral para garantir que eu tenha esse efeito brusco do início da força centrífuga. Só que a gente tem um critério em relação ao tempo que a gente vai gastar na transição, nesse período, percorrendo, meu veículo percorrendo esse trecho aqui, ok? Em função da velocidade que ele vai percorrer o trecho, em função da velocidade de diretriz. Então, tem um certo critério que diz que a distância percorrida por esse veículo na velocidade diretriz tem que durar no máximo 2 segundos, tá? É um critério utilizado. Vocês vão ver que ele tende a ser um valor intermediário entre o valor mínimo e o valor máximo que a gente vai aprender a calcular agorinha. E como é que a gente vai determinar isso? Por meio dessa equaçãozinha já basicamente pronta, só em função da velocidade. Então, 0,556 multiplicado pela velocidade em quilômetros por hora também, ok? E aí a gente substitui aqui, acha esse valor mínimo. Se é o mínimo, qualquer valor de LS que eu jogar aqui, maior do que esse e menor do que o máximo, eu garanto que eu vou ter uma transição com segurança, tá? Qual que é o comprimento máximo de transição? O comprimento máximo é utilizando essa equação aqui, ó, que a gente vai determinar. Se vocês observarem, é a mesma equação que a gente utiliza para o desenvolvimento da pista. É basicamente igualar o desenvolvimento do trecho circular igual a zero. O que é esse desenvolvimento? Esse trecho aqui, né, entre o PC e o PT, é colocar a minha espiral de um tamanho tal que ela vem até a metade aqui. E a outra vem até a metade, ou seja, eu coloco esse desenvolvimento igual a zero e aí eu consigo ter o comprimento máximo que minha espiral pode ter. Então, praticamente não tem, aliás, não tem mesmo nenhum trecho circular nessa condição, somente espiral, já acrescida de espiral, é o maior valor. Maior que isso, eu começo a invadir a outra espiral e aí já não tem viabilidade para o meu cálculo, tá? Então, o maior valor é considerar desenvolvimento igual a zero e aí eu consigo achar aqui meu valor máximo, meu comprimento máximo da espiral. Lembrando, vou entrar com minha deflexão aqui, ó, meu ângulo AC também, em graus, e aí eu determino meu LS em metros. Algumas regrinhas que alguns autores, né, alguns projetistas utilizam é adotar como LS, como comprimento aqui do nosso valor de espiral, a média entre o comprimento máximo que a gente determinou e o comprimento mínimo aqui. Então, faz uma média aritmética dos dois e utiliza o valor intermediário como valor de espiral, ou utilizar 3 vezes esse menor valor aqui.